A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que ousa me acompanhar nesta jornada da Palavra de Deus, e eu trago até você mais uma vez o nosso programa Vinde a Mim, um programa da Igreja Batista Vinde a Mim para o seu coração. Um privilégio nosso de privar com você mais uma vez, e nós estamos aqui para trazer um texto da Palavra de Deus e oferecer, quem sabe, algum tipo de subsídio, de solução, de bênção para a sua vida. Meu texto está no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali, fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Bem, este é um episódio, assim, até certo ponto, engraçado. Mas, para que a gente se situe bem, eu quero pensar um pouquinho no contexto do local. Eliseu, sucessor de Elias, também, quando o sucedeu, assumiu as responsabilidades de manter as escolas de profetas que já vinham antes. Samuel tinha escola de profetas, Elias tinha escola de profetas e Eliseu herdou aquilo tudo. E aqui nós temos uma escola que está crescendo. É o crescimento da igreja. E à medida que vai crescendo, né, todo crescimento é assim, é traumático, os pés crescem, você tem que trocar de sapato. As roupas crescem, por mais gostosas que sejam, você tem que mudá-las. E aqui o crescimento está caminhando nessa direção. Então se reuniram os irmãos e decidiram: olha, cada um de nós corta uma árvore, um tronco, uma viga, e nós trazemos e fazemos um aumento. Precisamos aumentar, o lugar está pequeno para nós. E a ideia boa, planejamento bom em andamento, Eliseu disse: façam isso. Um deles disse: o senhor podia ir conosco, nós não queremos estar nessa empreitada sem o senhor. E ele disse: eu vou estar com vocês, com muito prazer eu vou estar lá. E foi com eles. E aí, então, começou a obra do crescimento. Bem, uma vez eu preguei essa mensagem em uma igreja e ninguém sabia o que era um machado. Com certeza você sabe. Um machado, uma ferramenta de aço temperado, pequena, com um corte aberto, né, um corte bom, e presa a um cabo, 80, 90 centímetros, a facilidade do lenhador em manejá-lo. Então, tem aquela parte do aço e a parte do cabo. Claro, grudados, ligados um ao outro, eles são a ferramenta, chamada machado. O machado é o aço, mas sem o cabo ele não corta nada. Agora, cada um cortava uma árvore e você, né, se fosse hoje, você escutaria gritando madeira e caiu uma árvore, madeira e caía outra. E a obra já vai avançada e todo mundo alegre, porque é um trabalho de equipe, é um trabalho onde todo mundo vai dar a sua contribuição e de repente alguém grita: ai, meu senhor! E para tudo, porque um grito de ai faz parar, né, todo o movimento. E agora, no grito do ai, eles olham para um moço que diz: oh, meu senhor, eu perdi o machado, ele era emprestado. E aí ele vem falar com Eliseu e Eliseu vai providenciar o retorno do machado. Bom, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre 3 tipos de pessoas que a gente pode analisar aqui, pode
inferir do texto. Existem aqueles que não têm o machado. Existem aqueles que têm o machado. E existem aqueles que tinham, mas perderam. Claro que eu vou dar ênfase aos que tinham e perderam. Mas eu queria pensar um pouquinho sobre esses. Existem pessoas que não têm o machado. Por exemplo, o apóstolo Paulo esteve em Éfeso e ele encontrou 12 irmãos se reunindo lá e ele disse: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: pelo contrário, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. O que é isso? E aí Paulo explicou e eles receberam o Espírito Santo e aí foi um momento gostoso e aí a igreja de Éfeso começou a crescer por causa daqueles 12 iniciantes. Paulo perguntou para eles: como é que vocês se reúnem? Em torno de quê? Ah, nos reunimos em torno do batismo de João. Sabe, há muita gente que não tem o machado porque não sabe que pode ter. Não é interessante isso? Há muita gente que não tem o machado porque está deixando para depois. Um dia, amanhã, eu vou buscar qualquer hora. E vai protelando o ter o seu machado. Há outros que não têm o machado porque querem do seu jeito. E a Bíblia traz uma figura interessante, a figura de Naamã. Naamã era o ministro da guerra de Ben-Hadad, o rei da Síria. E Naamã era leproso. E numa das suas capturas ele levou uma menina hebreia, uma menina israelita, e a menina olhou para ele e disse: ah, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado dessa lepra. Ele ouviu aquilo, já tinha tentado de tudo, e ele foi procurar o seu rei e recebeu uma carta e levou uma quantia grande em dinheiro como oferta e foi com uma comitiva de soldados, porque ele tinha uma grande soma em mãos e ele era um general e precisava de uma escolta. E quando ele chegou lá, que Eliseu não saiu lá fora e não pôs a mão sobre o enfermo e não reconstituiu a sua pele como ele estava esperando que fizesse, ele estava esperando um show. O profeta sai aqui fora, põe a sua mão sobre o leproso e à medida que ele vai orando e que ele vai falando e a pele vai mudando e vai haver um ó geral, era assim que ele esperava a bênção dele. E de repente chega alguém e dá um recado: olha, o senhor vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão, que o senhor vai ficar curado. Ele ficou exasperado. Qualquer dia eu vou pregar só sobre Naamã. Mas ele queria a bênção do jeito dele e já ia embora. E há muita gente que não tem a bênção, que não tem o machado, porque está esperando que seja do seu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Sabe, há pessoas assim. Então, existem pessoas que não têm o machado. Ou porque não sabem que podem ter, ninguém avisou para eles que podem ter o machado. Ou porque está deixando para depois. E há pessoas até que têm medo. Eu já ouvi muito disso. Ah, mas se eu me consagrar ao Senhor, ele vai pedir o meu Isaac. Olha, para Deus pedir a Abraão que sacrificasse o Isaac, Deus treinou Abraão primeiro em coisas mais fáceis. Deus conhece o nosso limite. E ele não vai pedir o seu Isaac da primeira vez. Ele vai te treinar em coisas menores para saber se você obedece. Tudo isso, não precisa ter medo de Deus. Há muita gente que não tem o machado porque tem medo de se comprometer com Deus e Deus, de cara, pedir o seu Isaac. Porque há pessoas que não estão dispostas de abrir mão do namorado não crente, da namorada não crente, de algum viciozinho, de algum pecadinho de estimação. Então, ele não quer o machado, porque quando o machado chega cortando, né? E corta a rente e bota abaixo aquela fortaleza. Então, há pessoas que não têm porque não querem. O segundo grupo que eu mencionei é aquele grupo que tem o machado. Sabe, quem tem o machado não precisa dar explicações. Todo mundo olha para ele e vê que é um vencedor. Quando ele brande o seu machado, o tronco cai. Quando ele maneja, quando ele levanta os braços e faz força, a árvore cai e sai da frente que lá vai a árvore. Quem tem o machado é um vencedor. Não há como discutir com ele. Ele está sempre
do lado vitorioso. Ele está sempre com a razão. Ele está sempre prosperando. Ele é sempre uma testemunha fiel do Senhor, porque as pessoas olham para ele e dizem, esse tem um machado. Ele não precisa dar explicações. Então eu não vou falar muito sobre ele. Você pode se encaixar nisso. Eu já tenho um machado. Amém, glória a Deus. Esse sermão não serve, essa mensagem não serve para você. Só serve para você aferir que já tem o machado. Mas eu queria falar sobre quem não tem o machado. Há muita gente que perdeu o seu machado. Eu não disse até agora o que é o machado, porque o machado pode ser aplicado, por exemplo, à alegria. Tem muita gente que perdeu a alegria. Tem muita gente que está vivendo uma vida cristã mecânica, porque o dinamismo já foi embora. Porque agora ele faz porque está acostumado a fazer e vai à igreja como de costume e participa de cultos como de costume. Tudo dele é como de costume. Porque perdeu o machado. Ainda assim, há pessoas que perderam o machado e nem sabem que perderam. Um exemplo bíblico? Sansão. Sansão teve os seus cabelos rapados à navalha por Dalila. E sabe, quando Dalila falou com ele, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele disse, ainda desta vez eu sairei vencedor. E o texto lá, quando você lê sobre Sansão, diz, ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Há muita gente que perdeu o machado e nem sabe que perdeu. E continua caminhando como se estivesse com ele. Há muita gente que perdeu o machado, mas que continua acomodado. O que é assim que é a vida. Perdeu o machado, está perdido. O que eu posso fazer? Deixa para lá, está perdido, está perdido. Há muita gente que se acomodou à vida cristã sem vitórias. E não tem nada para contar, e vai viver 10, 20, 30 anos na igreja e nada para contar. Eu me lembro que uma vez eu pastoreava determinada igreja e um dia um senhor de 62 anos foi à frente. Ele disse, olha pastor, em outra igreja eu galguei todos os postos possíveis. Fiz carreira dentro da igreja, até o limite máximo. Não cheguei a ser pastor, mas eu era um dos auxiliares dele. E aí ele disse, para todo mundo ouvir, nós o estávamos recebendo como membro naquele dia, e ele disse, 62 anos de idade, 62 anos de religião, e agora é que eu posso dizer que eu tenho Jesus. Ele não sabia, vivia uma vida religiosa estável, boa, agradável diante dos olhos de todo mundo, mas não tinha o machado. Até aquele dia ele estava acomodado. Há muita gente que perdeu o machado e sabe que perdeu, mas se alienou, sabe? Fugiu, se afastou, não tem mais convívio, até se vê algum irmão vindo por um passeio, ele muda para o outro para não ter que dar explicações, porque quem perdeu o machado tem que dar explicações. Não é assim? As pessoas chegam, meu irmão fulano, você por aqui, e aí, está assistindo aonde? Aí ele tem que explicar que não está assistindo em lugar nenhum, porque a vida está assim, porque está assado. E quem perdeu o machado é um lamuriento, porque o grito do moço aqui, ai, não é um grito de alegria, é uma interjeição de sofrimento, de tristezas. E aquele moço que gritou um ai porque perdeu o machado, ele estava externalizando, colocando para fora o grito de muitas almas que perderam o machado e não têm coragem de gritar o ai. Bem, há muita gente que perdeu o machado. Esse aqui ainda era pior, porque ele estava trabalhando com uma ferramenta emprestada. E esse é o outro problema. Há tanta gente hoje com ferramenta emprestada, com projetos emprestados, com métodos de crescimento emprestados. Há muita gente hoje terceirizando o serviço na igreja.
pagando para que alguém faça o seu serviço. Esse moço estava lá com o seu machado emprestado. Glória a Deus, porque ele não se acomodou. E esse é o grupo para o qual eu espero estar falando agora. Você perdeu o seu machado, mas não se acomodou, glória a Deus. Se isso que eu estou falando aqui está te incomodando, glória a Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração e te tire desse marasmo, dessa mediocridade espiritual e te desperte, te traga para esta realidade. Ali estava o moço do machado perdido, com aquela cara assim de derrotado, com aquela cara de, e agora o que eu faço? Com aquela cara assim de que foi-se embora a minha esperança de cooperar com o grupo. Ah, eu não vou cortar mais uma árvore. Ah, eu não vou deixar a minha marca na história. Ah, ninguém vai se lembrar, quando todo mundo enfileirar seus troncos lá para construir a casa, ninguém vai falar, esse tronco aqui é o do irmão fulano. Essa representa a participação dele. Há muita gente que perdeu essa verve, essa efervescência, essa alegria, esse desejo. Se isso que eu estou falando aqui tem a ver com a sua história, glória a Deus, porque Deus me deu esse texto para falar com você hoje. Para te dizer que há uma esperança, para te dizer que é possível sair disso, que perder o machado não é o final da história. Eu me alegro de ser um portador de boas novas. Eu me alegro em chegar à sua casa hoje, fazer você parar aí para ouvir isso. Ó, tem uma notícia boa para você. A notícia boa é, você pode recuperar o seu machado. Você pode voltar à ativa. Um escritor famoso, Merlin Carothers, que escreveu aquele livro sobre o louvor, o poder do louvor, a montanha do louvor, o louvor que liberta, ele escreveu um outro livro depois, sobre voltar para a corrida. E se você ler os outros, precisa ler esse. Saia do comodismo e volte para a corrida. E eu queria que, se você não lê o livro, pelo menos pega o título aí e faça isso. Saia do seu comodismo e volte para a corrida. A sua carreira não está terminada. Sabe, a vida do cristão termina quando Deus olha e diz assim, olha, missão cumprida. Missão cumprida. Aí, quando a gente tem missão cumprida, Ele nos recolhe, nos leva para a eternidade. A menos que você tenha pretensões já de ir morar na eternidade. Aí é outra coisa, a sua missão está cumprida, fala com Deus, ó, terminou minha missão. Terminou minha missão. Mas, se você tem pretensões, se você tem projetos, se você tem sonhos em andamento, eu queria te despertar para isso. Eu quero gastar o meu tempo te dizendo isso. Tem uma notícia boa. Você pode sair desta situação. Bem, o que aconteceu com esse moço? Vamos analisar a história dele agora aqui para ficar mais fácil. Olha, perdeu o machado. O machado caiu dentro d'água. É irrecuperável do ponto de vista do moço. Mas ele foi falar com Eliseu. Então eu queria que a gente caminhasse uns passos aqui sobre isso. Primeira coisa, não adianta procurar a pessoa errada se você perdeu o machado. Há muita gente fazendo promessas, há muita gente fazendo correntes, há muita gente andando atrás de soluções onde elas não existem. Tem uma história engraçada, que é a história daquele homem que está junto a um poste, não é, de noite, e ele encurvado, ciscando com o pé no chão, aquele negócio todo, procurando alguma coisa. Alguém passou e olhou aquilo, e o que houve? Ah, eu perdi a chave, e sem a chave eu não entro em casa. E aí o outro também resolve procurar, e começa, e os dois ciscam e ciscam e ciscam, para lá, para cá, para um lado, para o outro. Mas aquele que chegou depois perguntou, escuta, você tem certeza que você perdeu a chave aqui? Ele disse, não, eu perdi lá no escuro, mas lá está tão escuro, por isso que eu estou procurando no claro. É possível que você esteja procurando o seu machado no lugar errado. E às vezes às custas de muito dinheiro.
para tentar achar o seu machado. Mas eu queria te dizer que você precisa procurar no lugar certo. Essa é a primeira coisa. O moço foi conversar com Eliseu e disse assim: perdi o meu machado. E eu sei, profeta, que o senhor tem solução para essas coisas. E Eliseu tinha. Então a primeira coisa é: mova-se, dê um passo na direção de quem possa resolver o seu problema. Se você está lidando com pessoas que não podem resolver o seu problema, não adianta. Tem um ditado que diz que se você não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Se você quer sair dessa situação, procure alguém que resolva. Eu me coloco à sua disposição se eu puder te ajudar. A primeira coisa é: procure alguém. Mova-se nessa direção. A segunda coisa, encontrada a pessoa, a pergunta de Eliseu foi: onde caiu? Seja honesto. Você sabe onde caiu. Todos nós sabemos onde a coisa parou. Todos nós sabemos onde o barco afundou. Todos nós sabemos onde foi que eu errei. Eliseu perguntou para ele: onde caiu? E ele foi e mostrou o lugar. Aí quando nós lemos o texto, diz a Bíblia que Eliseu cortou um pau e jogou ali no lugar onde o ferro havia afundado. Ó, um pedaço de pau lembra uma cruz. Sabe, glória a Deus porque tem a cruz de Cristo nesse negócio. Glória a Deus porque Jesus morreu ali na cruz para pagar o preço. Você não tem que pagar mais. Quando Jesus disse está consumado, ele englobou tudo o que você precisaria para estar livre destas perdas. Você perdeu o machado. Onde caiu? Mostrou. Agora entra o pedaço de pau, entra a cruz de Cristo, entra a bênção do Senhor. E sabe o que acontece? Eliseu joga ali e o ferro flutua. E Eliseu diz para o moço: agora entra lá e pega a sua ferramenta. Eu fico pensando que Eliseu podia ter feito um milagre completo. Ter jogado a madeira lá e trazido o machado até as mãos daquele moço. Mas ele não fez isso. Eliseu fez flutuar o ferro até a superfície da água. E o moço teve que entrar dentro da água e pegar a sua ferramenta. Por quê? Porque tem alguma coisa que é nossa, nós que temos que fazer. Há muita gente esperando que a coisa aconteça dentro de casa. De repente alguém vai bater à porta e diz: olha, o senhor me mandou aqui para tirar o irmão desta situação. Tem gente esperando e orando até Deus, manda alguém fazer isso. E Deus está dizendo para você, durante esse programa: mova-se, ande, molhe-se, vá até dentro da água e recupere o seu machado. O milagre de fazê-lo flutuar é da parte de Deus, mas o de recuperar e trazer da água para a terra é seu. E com certeza aquele homem botou o seu machado de novo no cabo, firmou bem e entrou no seu trabalho de continuar derrubando a sua árvore. Porque é assim que Deus espera que a gente faça. Há muita gente que perdeu o machado e continua por aí com o cabo na mão. E todas as vezes que alguém olha para ele, ele está batendo com o cabo vazio no tronco da árvore. Para todo mundo pensar que ele está trabalhando. Tomara que você não seja assim. Que você não tenha que só bater com o cabo do machado no pé da árvore. Sabe por quê? Porque o cabo não derruba árvores. Tomara que você se conscientize desta verdade. Você precisa ter o machado. O que você perdeu? Perdeu a alegria? Perdeu o senso da presença de Deus? O que você perdeu? Perdeu a capacidade de ser útil na obra do Senhor? O que você perdeu? Perdeu o lar? A família foi embora? O que você perdeu? Nesta hora você pode recuperar isso. E eu queria
nesses minutos finais, me colocar à sua disposição. Se eu puder te ajudar, eu quero fazê-lo. Você pode ligar para mim no meu celular, 9137-4430. Você pode passar um e-mail para mim, vinde a mim, tudo junto, @redesuper.com.br. Você pode ir em um dos cultos nossos, nós temos cultos terça, quinta, às 20 horas e domingo, às 18 horas. Pode estar presente conosco ali. Você pode mandar uma carta, o nosso endereço, Rua Jacuí, 2108, Renascença, Belo Horizonte. O nosso CEP, 31-140-650. Mova-se, é a palavra de ordem. Faça alguma coisa. Você não pode ficar parado aí. Você precisa entrar de novo nessa corrente de tráfico de bênçãos para a sua vida. Há muita gente ao seu redor que precisa da sua bênção. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, por caminhar comigo até agora. E que este seja um dia cheio de bênçãos para a sua vida. A paz do Senhor.